Kamala pode levar Iowa, pois poderia virar estado tradicionalmente conservador. Isso é uma questão interessantíssima desse ciclo eleitoral e também tem uma questão do Trump com a possibilidade dele virar um estado tradicionalmente democrata, pelo que a gente tem acompanhado. A gente fala dos estados que normalmente, ou pelo menos se espera nesse ciclo, não vão nem para um lado nem para o outro. Eles são os swing states, os estados pêndulo, ou os red states, os estados de batalha. Como são 51 eleições separadas e muitos estados tradicionalmente tendem a votar para um lado, são poucos aqueles estados que votam ora para um partido, ora para o outro e podem realmente definir o estado das eleições, ou o resultado, melhor dizendo, das eleições. Com a Pensilvânia, claro, sendo decisivo com 19 votos no colégio eleitoral. O número de votos, como eu dizia antes, é alocado com base em números do censo, quantas pessoas habitam aquele estado. Mas agora, o estado de Iowa, descrito tradicionalmente pela imprensa como Ruby Red, vermelho como rubi, claro, vermelho sendo a cor do Partido Republicano, tem coisas que surpreendem. Creio que a pesquisa de Donald Trump e de Kamala Harris, a pesquisa da Atlas Intel, a pesquisa que eu mencionava anteriormente, aquela que dá a liderança para o Trump nos 7 estados-chave, ou melhor dizendo, enquanto aquela pesquisa, a Atlas Intel, dá os 7 estados-chave com uma vantagem de Trump, pesquisas locais dão conta de noticiar agora que esse estado, o estado de Iowa, pode estar tendendo democrata, com mulheres, em especial mulheres jovens e alguns idosos de ambos os sexos, tendendo para os democratas. A gente tem a matéria aqui, e isso é do Des Moines Register, um jornal local do próprio estado de Iowa, que dá o seguinte: Kamala Harris pula à frente de Donald Trump, e aqui está o como. Então, o subtítulo lê: a pesquisa de Iowa nacionalmente reconhecida mostra Kamala Harris conseguindo acumular apoio de mulheres para ultrapassar Donald Trump, como eu disse, Ruby Red no estado vermelho como rubi, no qual Trump ganhou das últimas 2 eleições. Então a eleição em Iowa foi ganha pelo Donald Trump nos últimos 2 ciclos eleitorais. E eu gostaria de passar com vocês por alguns dos destaques dessa matéria para a gente entender do que se trata. É o seguinte: a democrata Kamala Harris agora está à frente de Donald Trump por 47 a 44, mesmo fora da margem de erro, segundo uma pesquisa do Des Moines Register, que é esse mesmo veículo de pesquisas que vocês vêm dando a matéria aqui ao lado, feita com o Instituto de Pesquisa, melhor dizendo, Mediacom. Seria chocante, diz o jornal, uma vitória para Harris no estado, depois que Iowa foi agressivamente para o lado conservador nas últimas eleições, dando vitórias consideráveis, vitórias com boa margem para Trump em 2016 e 2020, mesmo que o republicano tenha perdido no total da eleição naquele ano de 2020. Agora, o que as pesquisas mostram? Elas mostram que as mulheres, particularmente aquelas que são mais velhas ou que são politicamente independentes, que não estão afiliadas como democratas ou republicanas, estão ultimamente, nessa reta final, indo para o lado de Kamala Harris, mas que Trump continua a liderar com os demográficos onde ele tradicionalmente é mais popular: homens evangélicos, pessoas que moram em áreas rurais e pessoas que não têm diplomas universitários, grupos que tradicionalmente tendem ao lado de Trump. Destaco aqui ainda que tem uma pequena porcentagem da população, 3%, para o lado do Robert Kennedy. Então é interessante a gente entender que Kennedy sim foi um candidato de chamada terceira via, que teve algum vapor, teve algum incentivo, teve algum apoio nas pesquisas até dado ponto dessa eleição, até ele desistir e apoiar Donald Trump. Então, com 3% das pessoas dizendo apoiar Robert Kennedy, isso virtualmente empataria em 47 para um lado e 47 para o outro, deixando os 2 candidatos empatados, ou pelo menos dentro da margem de erros empatados, em tese, aqui no estado de Iowa. Entretanto, ainda é muito interessante ver o quanto a Kamala conseguiu ganhar margem ali. Trump, por outro lado, ao receber essa pesquisa que ganhou repercussão nacional, até pela expectativa de que Iowa fosse entregar tranquilamente outra vitória acachapante para Trump, como foi em 2016 e 2020, nas palavras do conservador do republicano, ele falou o seguinte: é chamado de supressão. Então ele criticou essa pesquisa. Vamos ver o que ele disse. Enquanto isso, eu trago para vocês um dado aqui também. Foram 808 prováveis eleitores, claro, lá o voto é opcional, como eu vinha dizendo, que foram entrevistados, que inclui pessoas que já votaram ou que dizem que definitivamente planejam votar, eu dizia, ao voto antecipado nos Estados Unidos, e a pesquisa foi conduzida entre 28 e 31 de outubro, com uma margem de erro de 3,4 pontos percentuais. Como eu disse, Kamala está com essa vantagem dentro da margem de erro então, mas ainda assim é um desenvolvimento surpreendente dado o tamanho do apoio que Donald Trump teve nesse estado em vezes anteriores. Então vamos ao que Trump disse. Ele disse: é chamado de supressão, eles suprimem, e na verdade deveria ser ilegal. Essas são as palavras de Donald Trump. É o que ele disse a respeito dessa questão das pesquisas do Iowa. O Des Moines Register, esse veículo que encomendou a pesquisa, disse ainda, ou melhor dizendo, ele noticiou que a presidente da Celter & Co., que é a pesquisa que
trabalhou com o veículo nessa, ou melhor dizendo, a empresa que trabalhou com o veículo nessa pesquisa eleitoral, lançou no domingo uma declaração. Foi o seguinte, a presidente então, a Ann Seltzer, disse: eu acho que essa pesquisa tem uma boa chance de motivar republicanos a saírem e a votarem, de motivar a participação eleitoral no estado, claro, com eles estando assustados por um possível resultado democrata inesperado. Ela completou: eles podem achar que iam ganhar facilmente, como foi anteriormente, então eu acho que é difícil de pensar em supressão de eleitores. Muito bem, a gente tem aí então a fala de Trump a respeito, e tem aí a própria manchete do próprio Des Moines Register. It's called suppression, é chamado de supressão, e Trump detona a pesquisa de Iowa que mostra ele atrás de Kamala Harris, foram as palavras do republicano. Ainda nesse ponto, antes da gente progredir a pauta, eu gostaria de discutir com vocês o seguinte: também tem uma outra surpresa que vai para o outro lado. Enquanto se pensava no Iowa como um estado Ruby Red, vermelho como rubi, e que certamente cairia para o lado republicano, a Virgínia também estava na mesma situação com o lado democrata. Mas eu conversei com o Bart Marcois, e aí vocês vão ver a entrevista ainda hoje, eu conversei com o Bart Marcois, ele que trabalhou nos governos do presidente George W. Bush e no governo do presidente americano Trump, o ex-presidente Trump, no governo anterior, o 45º governo presidencial dos Estados Unidos, de 2016 a 2020, ele teve na administração, e o que ele falou, ele que além de trabalhar no governo como servidor público, também foi um estrategista político de alto nível nas campanhas republicanas de presidentes anteriores, comentou o seguinte: ele disse que, olha, tem a questão mesmo de Iowa, mas enquanto a Pensilvânia é muito disputada, o estado da Virgínia, que antes era pensado como uma fortaleza democrata, um estado que tem uma tendência democrata muito forte, que não era um estado pêndulo, não era um swing state, pode ele próprio ir para o lado republicano. As pesquisas também estão dando conta de uma tendência de que não está tão seguro quanto os democratas acharam que estava lá. Isso é o que diz Bart Marcois. Vocês vão ver a entrevista, inclusive onde ele fala isso, entrevistei, foi ontem ou anteontem, agora me escapa a memória, vocês vão ver a entrevista em breve, mas ele falou que, olha, são 13 votos do colégio eleitoral na Virgínia, então, enquanto tem o negócio do Iowa, também tem uma coisa que dá o sentido oposto, com um estado que era democrata podendo cair para Trump na Virgínia, e aí mesmo a Pensilvânia deixa de ter uma relevância tão grande, seria possível para os conservadores ganharem 100 os 19 votos do colégio eleitoral da Pensilvânia se a Virgínia acabar caindo pro lado republicano, o que é uma coisa que, disse ele, assusta a campanha de Kamala Harris. E segundo o Bart Marcois, então, esse estrategista republicano, a campanha de Kamala Harris teria mesmo tirado gente do estado da Carolina do Norte, desistido do estado como um lugar que vai cair para os republicanos e levado o pessoal para tentar segurar a Virgínia. Isso é o que diz ele que, claro, é um republicano,